Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, seguidores da matemática com o seu professor de matemática favorito, o professor Luiz Caraú. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, tema novo aqui no nosso canal, tá? Teoria de conjuntos, parte 2, tá bom? Porém, antes de começar o nosso vídeo, né, aquele velho pedido de sempre, aquela curtida, aquela comentário e aquela compartilhada no nosso vídeo. E, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal para nos ajudar a continuar esse trabalho com bastante motivação, criando conteúdo matemático para vocês por aqui. Tá bom? Bom, pessoal, então, sem mais demora, vamos começar a nossa aula, mas antes a chamada da nossa inconfundível vinheta. Então, vamos lá. Roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar, né, a nossa aula de hoje, tá? Teoria de conjuntos, parte 2. Nós já falamos algumas coisas, alguns conceitos iniciais sobre a teoria de conjuntos, tá? Tem um vídeo anterior a esse, parte 1. Se você ainda não assistiu, sugiro fortemente assistir, né, esse primeiro vídeo que já foi publicado, para que esse vídeo não tenha nenhum problema de compreensão à medida que ele vai se desenrolando. Perfeito? Então vamos lá, né? Hoje a gente vai começar falando sobre o conceito de união, né, ou reunião, tá, de conjuntos. Então vamos lá. Considere dois conjuntos A e B, tá? E nós chamamos de união ou reunião de A e B o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B. Repare ali que o ou eu coloquei em amarelo, né? Dei um destaque para esse conectivo ou, tá? O símbolo U representa a união de conjuntos. Sendo assim, o conjunto A, esse símbolo aí, né, U e o B, A, união B, é dado por. Então tá ali, ó, A, união B, são todos os elementos X, tal que X pertença a A ou pertença a B. Ou seja, não precisa pertencer aos dois ao mesmo tempo. Basta que pertença a A ou a B. Tá? Não precisa pertencer ao mesmo tempo aos dois conjuntos. Perfeito? Vamos ver aqui, né, como é que a gente representa a união com alguns exemplos. Tá? Exemplo 1. Dados os conjuntos. O conjunto A é 1, 2, 3. E o conjunto B, 3 e 4. Tá? Determine A união B. Né? Já sabemos que isso significa, né, A união B. Ó. A, esse símbolo B, né, A, U, B, digamos assim, ó, é A união B. Tá bom? Bom, então o que vai acontecer? Para eu fazer A união B, eu tenho que fazer, né, a reunião de todos os elementos que estejam em A ou em B. Então, A união B é esse conjunto aqui, ó. Coloco aqui o 1, o 2 e o 3 do conjunto A aqui, né? Aí aqui no B já tenho o elemento 3, mas não preciso escrever de novo, porque ele já está aqui, tá? E o 4, né, que vai completar o meu conjunto de união aqui, A união B. Perfeito? Então, não precisa repetir elementos que já aparecem, né, uma vez no nosso conjunto. Tá bom? Elementos que aparecem mais de uma vez devem ser escritos apenas uma vez no conjunto união. Ok? No diagrama de Venn, nós temos o seguinte, né? Temos isso daqui, ó. Conjunto A, com os elementos 1, 2 e 3. Aqui o conjunto B, com os elementos 3 e 4. E aqui, né, está entrelaçado aqui o A e o B, porque eles têm um elemento aqui em comum, que é o 3, né? Então, eu coloquei ele aqui, tá? Que ele pertence tanto ao B quanto ao A. Mas para representar no diagrama de Venn, né, a união A, união B, eu tenho que juntar todos os elementos, né? Todos os elementos que aparecem em A ou em B. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pintar todo o conjunto A e todo o conjunto B desta maneira aqui, ó. Tá bom? Tá ali em vermelho. Né? Você tem que pintar todo o conjunto A, tá aqui pintado, e o conjunto B é a mesma coisa. Isso significa, pelo diagrama de Venn, representação pelo diagrama de Venn, né, que está representada a união entre os conjuntos A e B, ou seja, A união B. Tá bom? Então, nós temos duas representações aqui, né? Uma pela descrição aqui dos elementos entre chaves, né? E outra com o diagrama de Venn, onde eu tenho que pintar, né, o que representa a união. Perfeito?
Vamos ver mais um exemplo para a gente entender isso melhor. Exemplo 2. Dados os conjuntos A, 1, 2 e 3 e B, 4 e 5, determine A união B. Bom, a união B aqui vai ser o seguinte, ó, eles não têm elementos em comum, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, a união B, representando aqui entre chaves os elementos 1, o 2 e o 3, escrevi aqui, ó. E o 4 e o 5, escrevi aqui, nenhum elemento repetiu, eu só uni todo mundo, coloquei no mesmo conjunto e chamei de A união B. Certo? Como é que fica no diagrama de Venn? Tá ali. Diagrama de Venn, primeiro eu escrevo os conjuntos, ó, A, 1, 2 e 3, B, 4 e 5. Dessa vez eles estão separados porque não tem nenhum elemento em comum, né? São disjuntos. Mas para representar a união, eu tenho que pintar todo o conjunto A e todo o conjunto B. Então fica da seguinte forma, ó. Tá ali em vermelho, certo? Unir é você pintar todo o conjunto A e todo o conjunto B, os conjuntos envolvidos, né? Pintando tudo significa que tudo que está ali, né, faz parte do conjunto união. Certo? Muito bem. Mais um exemplo. Exemplo 3. Dados os conjuntos A igual a 1, 2 e 3 e B igual a 1, 2. Determine a união B. Bom, a união B, a gente percebe aqui que o 1 e o 2, né, do conjunto B, fazem parte, né, os dois elementos fazem parte do conjunto A. Ou seja, o conjunto B está todo dentro do conjunto A, né? Os elementos daqui estão todos aqui também. Então, a união B vai ser igual a simplesmente 1, 2 e 3. Certo? A união B vai ser exatamente igual ao conjunto A. Então, está aqui, ó, 1, 2 e 3. Ou, no diagrama de Venn, como o conjunto B está totalmente dentro do conjunto A, né? É um subconjunto. Então, nós temos que a união é pintar todo o conjunto A e todo o conjunto B. Então, façamos isso, ó. Tá ali. A união B está ali pintado novamente em vermelho, tá? Todo esse conjunto que está pintado aí, A e B, representa a união dos conjuntos. Então, a união é bem simples, né? Para você representar no diagrama de Venn. Basta você pintar os dois conjuntos, ou os três conjuntos envolvidos, né? Quantos conjuntos você estiver fazendo a união ali. Certo? Muito bem. Vamos ver agora aqui as propriedades da união, tá? Então, o que nós temos aqui? É tudo bem intuitivo, né? A união A é o próprio A, né? Não vai ser duas vezes o A, porque os elementos não se repetem, né? Quando você faz a união, você escreve os elementos que aparecem mais de uma vez, apenas uma vez no conjunto união. Então, A união A é igual ao próprio A. A união conjunto vazio, né? Vai ser igual ao próprio A também. Porque se você pegar um conjunto A e unir com um conjunto que não tem nada, né, que é o conjunto vazio, não tem nenhum elemento, você vai ter o próprio conjunto A. A união B igual a B união A, né, propriedade comutativa. E a propriedade associativa, ó, A união B, entre parênteses, união C, é igual a A união o B união C que está entre parênteses. Propriedade associativa da união. Tá bom? Então, esse primeiro conceito que nós vimos aqui, o conceito de união, né, ele é muito importante aí nessa teoria de conjuntos. Assim como esse próximo conceito que nós vamos ver agora, que é o conceito de intersecção de conjuntos. Então, você que aprendeu a união agora, tá? Preste bastante atenção aqui na intersecção, tá? Que é um outro pensamento. Então, vamos definir aqui, né? Considere dois conjuntos, novamente, dois conjuntos A e B. Chamamos de intersecção de A e B o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e a B. Repare que ali eu destaquei, né, em amarelo novamente o conectivo. Agora o conectivo E. Lá na união era OU. Aqui é E. Cuidado. O símbolo, esse símbolo aqui que é um U elevado, um ao contrário, né, digamos assim, de cabeça para baixo, ele representa a intersecção de conjuntos. Sendo assim, o conjunto A, símbolo, né, B, que significa A intersecção B, é dado por, tá ali, A interseção B são todos os elementos, né,
tal que X pertença a A e X pertença a B. E pertença a B, né? Então tem que pertencer aos dois. A intersecção são os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Ok? Um exemplo aqui. Dados os conjuntos A igual a 1, 2 e 3 e B 3 e 4, determine a interseção B. Então, novamente, vamos fazer ali, né, a representação com os elementos, né, entre chaves e o diagrama de Venn. Bom, se eu olhar direitinho aqui, eu vejo que os elementos que aparecem ao mesmo tempo em A e em B, tem que ser ao mesmo tempo, em A e também em B. É somente o 3, né? Só o 3 que aparece aqui no A e no B. Então, A interseção B é simplesmente o elemento 3. Somente o 3, certo? Se eu for representar isso no diagrama de Venn, primeiro eu vou desenhar os conjuntos A e B, né? Tá ali, né? Como a gente sabe desenhar, o 3 está aqui, né? Entrelaçado aqui, porque ele pertence ao mesmo tempo ao A e ao B. E na hora de pintar, eu só vou pintar a parte que representa os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, que é esse pedacinho aqui do meio, ó. Vou pintar aqui, ó. Tá ali. Então, essa parte pintada no diagrama de Venn é que representa a intersecção entre A e B. Ok? Bem diferente lá da união que a gente viu, né? A intersecção é só a parte que é comum aos dois conjuntos. Muito bem. Vamos para um próximo exemplo aqui. Exemplo 2. Dados os conjuntos A igual a 1, 2 e 3 e B igual a 4 e 5, determine a interseção B. Bom, se você olhar direitinho, o conjunto A aqui é 1, 2 e 3 e o conjunto B é 4 e 5. Não tem nenhum elemento em comum. Como não tem nenhum elemento em comum, a intersecção entre A e B é um conjunto vazio. Está ali, ó, conjunto vazio, né? Bolinha cortada. Na hora que você for fazer a representação no diagrama de Venn, os conjuntos eles são disjuntos, né? Ou seja, não tem nenhum elemento em comum, então não posso pintar a parte comum entre eles, né? Que contém os elementos comuns, porque essa parte não existe. Então não existe interseção neste exemplo entre os conjuntos A e B. Certo? Mais um exemplo. Exemplo 3. Dados os conjuntos A igual a 1, 2 e 3 e B 1 e 2, determine a interseção B. Então vamos lá, né? Novamente aqui, primeiro entre chaves, né? Os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Colocar entre chaves, o A interseção B. O B tem 1 e 2. E esse 1 e 2 estão no conjunto A. Então, o conjunto B está totalmente dentro do conjunto A. Então, a interseção entre A e B, né, os elementos comuns, são o próprio 1 e 2, que por sua vez é o próprio B, né, é o B todo. Está aqui. Então, a interseção B, nesse caso, 1 e 2, é o próprio B. Certo? No diagrama de Venn, o que nós temos? O B, né, ele está totalmente dentro do conjunto A. E eu vou pintar aqui a parte que é comum entre A e B, ou seja, somente conjunto B. Está ali, em vermelho. Certo? Então, só relembrando aqui para fins de comparação, né? O conjunto união, né? Eles são todos os elementos, né, entre uma união entre conjuntos hipotéticos A e B. O conjunto união, ele é formado por todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Já a interseção entre esses mesmos conjuntos A e B são todos os elementos que pertencem a A e pertencem a B. Então, um conectivo é OU, que é a união, e o outro conectivo é E, que é a interseção. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Propriedades da intersecção. Tá? As propriedades da intersecção são as seguintes. A interseção A é o próprio A, né? Os elementos em comum que o A tem com ele mesmo são todos os elementos de A. Então, a interseção A, que é o primeiro aqui, né, é A. Perfeito? Muito bem.
A interseção união, né? Tá aqui, ó. União é o nosso conjunto universo, né? O conjunto maior, né? Do qual A faz parte, tá? Um conjunto maior que envolve o conjunto A, e assim como outros conjuntos, tá? É o chamado conjunto universo, tá? A interseção conjunto universo é o próprio A, ok? A interseção B é igual a B interseção A, então propriedade comutativa novamente. E a interseção B, entre parênteses, interseção C é igual a interseção, entre parênteses, B interseção C. Propriedade associativa novamente. Perfeito? Muito bem. Agora algumas características aqui, né, referentes à união e interseção que são bem interessantes. Número de elementos da união. Considere dois conjuntos, novamente, A e B, onde o número de elementos de A chamamos de NA. Veja bem, número de elementos de A é a quantidade de elementos que tem ali, né? Se eu tenho, por exemplo, um conjunto, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, né? Tem 5 elementos ali dentro. É o número de elementos, tá? Não os elementos em si. Considere dois conjuntos A e B, onde o número de elementos de A chamamos de NA. E o número de elementos de B chamamos de NB, a quantidade de elementos do conjunto B. O número de elementos de A união B, né, ou seja, N ao B, número de elementos de A ao B, é dado por esta equaçãozinha aqui. Número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos do A interseção B. Bom, então aqui uma equaçãozinha, né, que relaciona a união e a interseção entre dois conjuntos A e B. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Dados os conjuntos, conjunto A, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, conjunto B, Czinho, Dzinho e Ezinho. Determine o número de elementos de A união B. Eu vou representar isso daqui primeiro no diagrama de Venn. Ok? Então vamos lá. Tá ali, ó, o conjunto A, o conjunto B. O conjunto A tem A, B, C, D aqui, né? Tá aqui A, B, C, D no conjunto A, tá bom? E o conjunto B tem C, D e E. Então tá aqui, ó, C, D e E. Só que eu coloquei aqui o C e o D, né, nessa partezinha que pertence aos dois conjuntos, porque são dois elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, C e o D ficou aqui, para poder pertencer a B e pertencer também a A. Certo? Então, repare que esse C e esse D são a interseção entre A e B, né? Vou até pintar. Ó. É a interseção entre A e B. Quantos elementos, né, tem o conjunto A união B? Bom, A união B é só você juntar todos os elementos, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Mas vamos calcular isso utilizando esta equação aqui, ó. Então, como é que vai ficar, ó? Número de elementos de A união B vai ser número de elementos de A, que são 4, ó. A tem 4 elementos, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Mais o número de elementos de B, ó, que são 3, ó. 1, 2, 3. Menos o número de elementos de A interseção B, ó, que são 2, ó. 1, 2. Então vamos escrever isso. Ó, número de elementos de A, que são 4, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Mais o número de elementos de B, que são 3, ó, 1, 2, 3, tá? Menos o número de elementos de A interseção B, são 2, ó, 1, 2. Então aqui vai ficar 4 mais 3, 7, menos 2, 5. Então nós temos 5 elementos, tá? Para A união B. Quantidade de elementos, não quais são os elementos, né? Quantidade de elementos de A união B. Certo? Mais um exemplo. Exemplo 2. Dados os conjuntos A igual a Azinho, Bzinho, Czinho e B igual a Ezinho, Fzinho. Determine o número de elementos de A união B. Bom, desenhando novamente os conjuntos, né? Representando no diagrama de Venn.
Dessa vez não tem nenhum elemento comum, ó, aqui é A, B, C e aqui é E, F, né? Está aqui o conjunto A com seus elementos, está aqui o conjunto B com seus elementos. Vamos fazer número de elementos, calcular, né? Número de elementos de A união B. Então está ali. Número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A interseção B. Número de elementos de A são 3, né? 1, 2, 3. Mais o número de elementos de B, que são 2. 1, 2. Menos quem? Menos 0. Porque não tem nenhum elemento que pertença ao mesmo tempo a A e a B. Ao conjunto A e ao conjunto B, né? Então, ó, menos 0 porque não tem nenhum elemento na interseção. Então, vai ser simplesmente 3 mais 2, 5, menos 0, 5. Tá bom? Então, essa equaçãozinha aí, ela relaciona, né, o número de elementos da união e o número de elementos da interseção. Tá? Propriedade bem interessante aí da teoria de conjuntos, envolvendo união e interseção. Certo? Beleza. Diferença de conjuntos. Então vamos lá para a gente entender direitinho, né? Que é um pouco diferente também da união e da interseção. Então vamos lá. Dados dois conjuntos A e B, a diferença A menos B é dada pelo conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então só podem pertencer a A e não pertencem a B, tá? Ou seja, A menos B são todos os elementos tal que X, os elementos X, né, tal que X pertença a A e X não pertença a B. Se aqui fosse B menos A, aqui seria o contrário, né? Seria X pertencente a B e X não pertencente a A. Tá? Como é A menos B, então tem que pertencer a A e não pertencer a B. Vamos para os nossos exemplos, para a gente entender essa ideia. Exemplo 1 ali, ó. Dados os conjuntos A igual a Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e B igual a Czinho, Dzinho, Ezinho. Determine A menos B. Bom, A menos B, eu vou fazer a mesma representação. Os elementos nas chaves e o diagrama de Venn. Então vamos lá, né? A menos B. Então, aqui diz o seguinte, são todos os elementos que pertencem, no caso como é A menos B, todos os elementos que pertencem a A, né, o conjunto A, mas que não pertencem a B. Então, vamos olhar aqui, ó, o conjunto A. Você vai olhar para o conjunto A primeiro, vai olhar para o cara que está na frente, que no caso é A. O conjunto A tem esse elementozinho aqui, Azinho. Tem Azinho aqui no B? Pronto, sumiu aqui e voltou. Tem Azinho aqui no B? Não tem. Então, esse Azinho aqui eu vou pegar. Bzinho. Tem Bzinho aqui no conjunto B? Não. Então, esse daqui eu também vou pegar. Tem Czinho aqui no conjunto B? Tem. Então, vou ter que tirar esse Czinho daqui. Quem aparece no outro, sai. Dzinho. Tem Dzinho no B? Tem. Então, vou tirar também. Então, sobrou só A e B, ó. Então, A menos B é igual a Azinho, Bzinho apenas. Vamos pensar novamente. A menos B são todos os elementos que estão em A, tá? E que não estão em B. Então, eu posso pegar todo mundo que esteja no A, contanto que não apareça no B. Apareceu no B, eu tiro. Ó. Tinha Czinho no B, tirei. Tinha Dzinho no B, tirei. Certo? Então, A menos B é igual a simplesmente Azinho, Bzinho. Então, vamos fazer agora essa representação no diagrama de Venn. Primeiro a gente representa, né? Tá ali direitinho. A, B, C, D, que são termos comuns aqui, né? Aparece nos dois, ó. Coloquei aqui no meio, na interseção. E o Ezinho, que é só do B, eu botei aqui. Muito bem. O que eu tenho que fazer? A menos B. A menos B, eu vou pegar o conjunto A e vou retirar o que ele tem em comum com o B. Só isso. Então, vou pegar o conjunto A, vou olhar para o conjunto A e vou tirar dele o que tem em comum com o B. É só isso. Então, vai ficar, ó, dessa forma ali, como está em vermelho. Repare, essa parte não está pintada. Ó. Por quê? Porque essa parte pertence a B. E tudo que tem em comum com o B sai. Saiu. Ó.
Então ficou só o Azinho e o Bzinho. Essa é a representação de A menos B no diagrama de Venn. Ok? Mais um exemplo. Exemplo 2. Dados os conjuntos, está lá, 1, 2 e 3, né, o conjunto A, e o conjunto B, 4 e 5. Determine A menos B. Então, novamente, eu vou retirar do conjunto A, né, como é A menos B, eu vou olhar para o A. Eu vou retirar do conjunto A tudo que ele tem em comum com o B. Só que A é 1, 2, 3 e B é 4 e 5. O A não tem nenhum elemento que também tenha em B. Então, A menos B é simplesmente A, não precisei tirar ninguém. Né? A menos B é tirar do A tudo que tem em comum com o B. Se fosse B menos A, seria tirar do B tudo que ele tem em comum com o A. Não é o caso. Né? Então, vamos representar com o diagrama de Venn. Primeiro, vamos desenhar os conjuntos. São disjuntos, né? Dá para ver ali que eles são disjuntos, porque não tem nenhum elemento em comum. E eu vou pintar no conjunto A, né, tudo o que não aparece em B. Ou seja, o conjunto A todo, né? Não tem nada em comum, então eu vou pintar. Ó. Pintei o conjunto A todo. Lembrando que eles são disjuntos, né? Vamos anotar isso. Ó. A e B são disjuntos. Não tem nada, nenhum elemento em comum. Muito bem. Exemplo 3. Dados os conjuntos A igual a 1 e 2 e B igual a 1, 2 e 3, novamente, determine A e A menos B. Então vamos lá, né? Eu tenho que retirar então do A, porque o A está na frente, né? A menos B, né? Então vou retirar do A tudo que ele tem em comum com o B. O A é como o 1 e o 2, né? O 1 é comum com o B? Sim, tem 1 aqui, então o 1 vai sair do A. O 2 é comum com B? Sim, então o 2 vai sair do A. Só que não sobrou mais ninguém. Saiu todo mundo do A. Então isso quer dizer que A menos B é um conjunto vazio. Está ali. Certo? Saiu todo mundo. É para tirar do A tudo que tem em comum com B, todos os elementos que tem em A também tem em B, saiu todo mundo. Então, ó, no diagrama de Venn, né, eu não tenho o que pintar. Né? Tirando o A, não sobrou ninguém. Né? Tirando o A todo, ficou um conjunto vazio, não tem como representar pintando no diagrama de Venn. Certo? Então, esse aí foi mais um conceito que nós vimos hoje, né? Que é a diferença de conjuntos. Fechando a parte teórica, né? Vamos ver aqui o que é complementar de B em relação a A. Se você entendeu bem a questão da diferença, isso daqui vai ser bem simples. Tá? Considere dois conjuntos A e B, tal que B está contido em A. Então veja bem, isso daqui tem que ser verdade. B tem que estar contido em A para você calcular, tá, o complementar de B em relação a A. O complementar de B em relação a A é representado por C, o Bzão lá em cima, e o Azão aqui embaixo. Ó. Só que isso daqui significa o seguinte, isso daqui nada mais é do que A menos B. Esse B que está aqui em cima, ele vem aqui para baixo para diminuir, fazer A menos B. Ó. É só descer ele aqui na frente do A e botar um menos no meio. Então, ó, na prática, isso significa A menos B. De maneira análoga, né, considerando A contido em B, então, complementar de A em relação a B é a mesma coisa que B menos A. Né? O A desceria aqui para frente, botaria um menos aqui no meio, B menos A. Ok? Então, é uma operação de diferença também, só que tem uma condição. O conjunto, né, tem que estar contido no outro. Né? Se for complementar de B em relação a A, B tem que estar contido em A. Se for um complementar de A em relação a B, A tem que estar contido em B. Certo? Um exemplo aqui. Ó. Dados os conjuntos. Conjunto A, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Conjunto B, Czinho, Dzinho. Determine o complementar, né, de B em relação a A. Bom, uma condição que tem que acontecer aqui, né? O B tem que estar contido em A. Será que está? Bom, todos os elementos de B tem que estar em A, então, né? O B tem o Czinho e o Dzinho que estão aqui dentro do A. Beleza, então B está contido em A. A primeira coisa a se verificar é isso.
Tá ali, ó. Observe que B está contido em A. Sendo assim, é possível calcular, né, o complementar de B em relação a A, que nada mais é que A menos B. Então vamos fazer A menos B. Né? A menos B é o quê? Tirar do A tudo que tem em comum com o B. O que o A tem em comum com o B? C e D. Então vou tirar esse C e D daqui. A vai ser simplesmente AB. Ó. Tá ali. Ok? No diagrama de Venn, o que nós temos aqui? Primeiro nós desenhamos, né, a situação, os dois conjuntos. O B está totalmente dentro do A, né, dá para observar aqui. Tá? E fazendo A menos B, sobra só A e B. Então, no diagrama de Venn, o complementar vai ser o seguinte. Ó, só essa parte vermelha aí. Okay? É o conjunto A tirando os elementos de B. Que na prática sobra só A e B. Azinho e Bzinho. Né? Tá aqui. Ok? Então é bem parecido realmente com a operação diferença. Só tem essa pequena particularidade, né, de um conjunto estar contido no outro, necessariamente. Uma observação aqui. Considerando um conjunto universo U, se U não é de união, conjunto universo, tá? E um subconjunto desse conjunto universo denominado A, né? Chamamos de A barrado, ou A barra, né? O conjunto formado pelos elementos de complementar de A em relação a U, que na prática já sabemos o que significa, né? Que é simplesmente U menos A. Tá bom? Então, A barrado é simplesmente, né, uma maneira diferente de dizer conjunto universo menos conjunto A. Certo? Pessoal, espero que tenha ficado joinha, tá? Estamos chegando aqui ao final de mais um vídeo, então vou ter que pedir de novo, né, depois dessa aula. Mais um pedido, aquela curtida no nosso vídeo, aquela compartilhada, mostre para todos os seus amigos, tá? Vamos fazer esse canal explodir de seguidores, de inscritos, para nos ajudar a continuar motivados, a continuar criando conteúdo matemático para vocês aqui no nosso canal. Beleza? Mais uma vez, gente, obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.